Muito boa noite, chegando na sua casa mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório e que pode ser sintonizada no canal 6 da Claro TV e da NET e nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Nesta edição do Comunidade em Pauta, teremos a participação do prefeito de Osório, Roger Capucci de Araújo, ele que é integrante do MDB, já foi vereador por 2 mandatos. Prefeito Roger, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite em participar aqui do Comunidade em Pauta. O município de Osório recebeu recentemente um novo empreendimento, um centro de distribuição de bebidas. Como é que a prefeitura vem trabalhando as políticas de incentivo ao desenvolvimento e à atração de novos empreendimentos? Muito boa noite, prefeito, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Sandro, a satisfação é minha em ter sido convidado para estar aqui essa noite com vocês, conversando um pouquinho sobre esse, praticamente segundo ano de mandato, sobre as ações que a gente vem desempenhando no município, sobre as políticas de desenvolvimento e de atração de investimento no município de Osório, Então isso é importante, é o que fortalece a nossa economia, é o que gera emprego, é o que qualifica a nossa mão de obra. E a gente tem uma política, uma lei de incentivo muito moderna, abrangente e que estimula a atração desses investimentos, desses empreendimentos e faz com que fortaleça, Sandro, muito a economia da cidade de Osório. A Fruc, estou fazendo propaganda que já viu, vamos lá, que é a empresa que está vindo para Osório instalar o seu CD, assinamos há dias atrás aí o contrato de parceria com a empresa. É uma empresa de renome, no Rio Grande do Sul, conhecida muito pelas suas bebidas, pela qualidade de suas bebidas. Está entrando já Santa Catarina dentro, e a informação que nós temos é que o CD de Osório, além de abastecer o litoral norte, vai abastecer também parte do sul de Santa Catarina, e isso é fruto também de uma avaliação. Nós não podemos tirar aí o mérito da empresa e o mérito de Osório de estar bem situado logisticamente, Sandro. Isso é um atrativo muito forte. Osório, outro dia eu discutia que uma das suas peculiaridades é o grande, eu não diria entroncamento rodoviário, mas o fato do número de rodovias que chegam na nossa cidade. Nós temos a conhecida BR-101, a BR-290, a RST-101 que sai em direção a Palmares, a RS-30 que me trouxe hoje até Tramandaí para estar aqui com vocês, a Estrada do Mar, a famosa Estrada do Mar, conhecida por todos nós. Então são 5 rodovias que possibilitam essa chegada ou saída de Osório com muita facilidade. E isto, para quem vive do setor de logística, de distribuição de mercadorias, é um dos fatores muito importantes, Sandro, porque facilita esse deslocamento das mercadorias, enfim, o abastecimento no comércio da região e além região, que no caso eu falava aqui sobre o sul de Santa Catarina, enfim. Então, com certeza, um dos grandes atrativos, com mais a lei de incentivo que estimula a vinda da empresa, é um dos fortes fatores que tem feito com que nós retomemos esse processo. Passamos por uma pandemia, Sandro, todo mundo sabe, continuamos ainda, mas hoje nem se fala mais disso, estamos nós dois aqui sem máscara, não imaginávamos isso há uns meses atrás, podendo voltar a conversar olhando no olho, francamente. Então, tudo isso são fatores importantíssimos para Osório, para a região, mas, sem sombra de dúvidas, que nos gratificam muito, porque Osório, não desmerecendo ninguém, somos 23 municípios, temos que lutar junto pelos interesses da região, mas Osório tem uma forte tradição na questão econômica, na questão da localização do município, enfim, o que representa para a região do litoral norte. Agora, o município também tem se destacado na questão da geração de empregos. Isso passa também por essa política de incentivo ao desenvolvimento. No mês de julho, segundo o CAGED, foi o município do litoral que mais abriu vagas e essas vagas foram preenchidas. São mais de 600. Ao longo do ano, o município sempre esteve à frente nas estatísticas do CAGED. Isso também mostra o trabalho no sentido de atração de empresas e desenvolvimento. Perfeito, Sandro. Isso é uma verdade. Nós temos uma agência do Cine em Osório que seguidamente nos demanda vagas. E a gente tem percebido, e também outra constatação, Sandro, somando isso, porque é um somatório de ações, tá?
a gente percebeu muitas vezes a falta de qualificação nos nossos profissionais. Nós estamos percebendo que tem vagas que não conseguem ser preenchidas porque as pessoas não estão aptas àquilo. E com base nisso, Sandro, também nós já desenvolvemos um programa de qualificação, né? O Osório qualifica numa parceria com o Sebrae também, né? Então nós estamos buscando várias formas de possibilitar que o cidadão possa ter a sua qualificação necessária para ocupar essas vagas de emprego. As vagas estão surgindo, a economia começa a aquecer novamente. O Osório tem capitaneado isso, né? A nível de região litoral norte. Nós sabemos que Tramandaí também é um município forte, Capão da Canoa, Torres, lá na Ponta Norte, né? Também é outro município muito forte, Balneário Pinhal, Arroio Teixeira, enfim, todos os municípios que compreendem a região têm as suas características, mas Osório tem conseguido capitanear isso, sabe? Alavancar esse crescimento na economia. Nós temos além disso, né, Sandro, nós estamos falando aqui em centro de distribuição, no comércio, enfim, nós tivemos as Casas Bahia, mais uma propaganda, depois vamos lá cobrar o cachê deles, Sandro. Mas as Casas Bahia se instalando em Osório, nós temos perspectiva de novas empresas, mas também o ramo imobiliário está crescendo muito em Osório, Sandro. Estou aproveitando a oportunidade para falar um pouquinho sobre isso, né? E até vender o peixe da cidade, porque também pela logística, a pandemia alertou as pessoas para algumas coisas, que elas podem morar no litoral norte. Quando eu digo litoral norte, não é morar na beira da praia, sim, que é um grande atrativo, né? Xangri-Lá, Capão, Tramandaí, Torres, enfim. Para não estar tudo, mas Osório também, né? Que tem Atlântica Sul e Marianas das suas praias. Mas essa possibilidade do deslocamento para Porto Alegre, Grande Porto Alegre, em praticamente 1 hora, 1h30, despertou nas pessoas essa possibilidade de morar em Osório. O serviço home office hoje te dá essa condição também, né? Então isso fez com que em Osório, Sandra, eu vou dar esse número para ti, não sei se tu tens, tu é um cara muito, né, atilado para as coisas, está sempre muito bem informado, mas Osório hoje já tem licenciado e já em processo de implantação cerca de 5.000 lotes, entre loteamentos e condomínios, né? Eu tenho um pouquinho de ciúme do Celcinho, que tem, né, Xangri-Lá é conhecida como a meca dos condomínios hoje, né, deve ter cerca de 40 condomínios. Osório já tem os seus 10 condomínios, nós estamos já indo para os 15 condomínios, e às vezes as pessoas não entendem, mas o porquê que o condomínio é tão atrativo assim para o município? O condomínio praticamente não gera demanda nenhuma para o município, né? Ele se autogerencia, ele cuida da sua limpeza, ele cuida da sua segurança, ele cuida da sua manutenção, da sua iluminação pública, quer dizer, o município, e não desfazendo, né? Isso ninguém obriga ninguém a ir para o condomínio, é uma decisão das pessoas, mas ele para o município acaba virando quase que uma empresa limpa, né? Que gera oportunidade de emprego, gera essa condição para as pessoas. O município tem uma arrecadação razoável com isso, que pode manter demais estruturas. Então, eu sempre cito que nós temos um condomínio em Osório, ele gera de empregos diretos cerca de 70 empregos diretos no condomínio e mais 300 indiretos. Sandro, quantas empresas nós temos que com esse potencial de gerar cerca de 400 empregos, né, para a população? Então, o condomínio é uma estrutura muito bem-vinda, inicialmente na sua implantação, obras físicas, né, obras de alvenaria, enfim, construção civil, demanda de material, e depois tem toda aquela questão de zeladoria, segurança, e aí os empregos que surgem ao longo da necessidade da manutenção da estrutura. Então, como eu estava te dizendo, Sandro, nós temos já 5.000 praticamente não, já em vias de implantação, entre ele o famoso Brisas, que virou notícia a nível de estado, né? Para quem conhece a chegada de Osório ali pelo campo dos Raup, né? Vai ser um grande empreendimento, é um loteamento controlado com perspectiva de 1.200 lotes, né? Que vai mudar a visão da cidade de Osório naquela sua chegada, bem em frente ao Parque de Rodeios, né? Para quem conhece ali, é bem em frente ao Parque de Rodeios. Então isso muda o visual da cidade. E nós temos outros lançamentos que estão chegando e com certeza serão importantes e um grande incremento para a cidade de Osório. E para completar, Sandro, para depois eu te devolver a palavra, senão eu vou falar sozinho, porque eu gosto dessa, eu gosto da latinha. Agora a latinha tem uma almofadinha na frente, mas, Sandro, e nós já temos mais 2.000 lotes em análise, quer dizer, mais empreendimentos em análise. Então, a demanda, a perspectiva nos próximos anos são de 7.000. Se nós multiplicarmos isso, claro que existe o crescimento normal da cidade, mas se multiplicarmos por 3 membros por família, isso representa cerca de 20.000 pessoas, sabe? Muitos serão da própria cidade, né? Os filhos que crescem, querem casa própria, enfim, mas muitas pessoas virão morar em Osório.
E isso demanda serviço, demanda emprego, demanda qualificação, demanda educação, demanda saúde. E Osório está se preparando para encarar esse desafio que é gigante. Agora, prefeito Roger, esta grande demanda de condomínios me leva a uma questão. Esgotamento sanitário. Nós somos sabedores que Osório tem um problema no esgotamento sanitário, tem toda uma rede já instalada há bastante tempo, tem uma estação de tratamento de esgoto. Entretanto, isto não está funcionando por uma questão judicial, onde o município de Santo Antônio da Patrulha não achou justo que a coleta do esgoto fosse dentro da lagoa dos Barros. Entretanto, foi tudo licenciado pela FEPAM, houve um estudo de impacto ambiental, enfim, mas está aí, o município aguardando que o esgoto funcione. Como é que está essa questão? E dentro dos condomínios, como é que isto vai funcionar com esta ampliação desse tipo de empreendimento? Sandro, a gente tem uma visão clara da relação do poder público, né, com a iniciativa privada. A iniciativa privada anda anos-luz na frente do poder público. Quando nós estamos tentando achar solução para um problema, eles já têm a solução, estão lá na frente, ou estão nos demandando para que nós apresentemos solução. Com relação aos condomínios, e que deve daqui a um pouco isso acabar acontecendo com os loteamentos, os condomínios já estão se organizando para ter suas próprias estações de tratamento, tá, Sandro? Que eu acho muito viável, muito lógico, tá? Justo. Tu te torna independente do poder público, desta burocracia e do tempo que leva para que se tenha uma decisão final, né? Então, com relação aos condomínios, isso não nos preocupa. Agora, com relação aos loteamentos, no modelo atual de gestão dos resíduos do esgoto, do fornecimento de água, que a gente ainda está atrelado à Corsan, que ela que detém a concessão e tudo mais, nós temos sérios problemas. A estação é um exemplo, né, Sandro? Há quantos anos se discute a estação de tratamento de esgoto de Osório, né? E que, na verdade, acaba ocorrendo praticamente com crime, Sandro. Enquanto nós discutimos utilizar a estação de tratamento de Osório, que despejaria o resíduo tratado na Lagoa dos Barros, com cerca de 95% a 97% de pureza. Para ser uma água pura, tem que atingir 100%, para ser uma água potável. 95%, 97% é quase que uma água potável. Mas, por uma discussão judicial, não estou aqui para discutir com o Santo Antônio, meu amigo Rodrigo Massulo, que é o prefeito, não é essa a questão, só que respeitar isso, respeitar a população de Santo Antônio, né, que assim quer defender os seus direitos. Mas, enquanto isso, Sandro, nós jogamos 100% do esgoto de Osório in natura na Lagoa do Marcelino, do outro lado. A Lagoa dos Barros está mais ao sul, a Lagoa do Marcelino está ao norte, uma lagoa hoje praticamente envolvida pela cidade. Só que as pessoas não percebem, e outro dia eu tive a oportunidade, Sandro, numa conversa com o Ministério Público Federal, de alertar eles para isso. O Ministério Público Federal hoje está muito atuante nas praias, né? Sim. E aí alguém que não nos conhece ele pode perguntar, mas o que Osório tem a ver com isso? Osório tem Atlântida Sul e Mariápolis. E por isso nós somos demandados. E eu fiz questão de alertar o promotor. Eu digo, doutor, o senhor sabia que o esgoto de Osório hoje vai para a Lagoa do Marcelino, quase que 100% dele? E ele disse, tá, mas como assim? O que tem a ver isso com a conversa, prefeito? Eu digo, é só para o senhor entender que isso é uma cadeia lagunar. A Lagoa do Marcelino, que recebe essa carga de esgoto hoje, por sua vez, conecta com a Lagoa do Peixoto, tá? Que, por sua vez, conecta com a Lagoa da Pinguela, que conecta com a Lagoa das Malvas, que entra no Rio Tramandaí, e que, pelo Rio Tramandaí, faz a conexão com o mar. E ele, né, franziu a sobrancelha, diz, opa, porque isso impacta o Ministério Público Federal. Prontamente quis maiores informações, inclusive nos questionou alguns pontos de análise, passamos a ele, quis se inteirar do processo de Santo Antônio, Ministério Público Federal, né, não desmerecendo a nossa justiça, mas ele se preocupou com isso, então o processo deu uma movimentada, tá, Sandro? Mas o que nós queremos demonstrar com isso? Que enquanto nós estamos atacando lá, o esgoto está saindo por aqui e está criando talvez um problema ecológico muito maior, sabe? E aí, nesta análise, nos foi pedido estudos, nós apresentamos o estudo da Lagoa do Marcelino, poluída, o canal poluído, a Lagoa do Peixoto já apresentando problema e a saída em direção à Pinguela começando a apresentar problema. Quer dizer, vai demandar algum tempo, mas se nós não fizermos nada hoje, esse problema vai chegar no mar, sabe?
E quando chegar no mar, nossas lagoas já estão completamente comprometidas. E se distribuir ao longo de todo esse manancial. Toda essa cadeia de lagoas, Sandro. Então a gente fez isso mais para chamar a atenção de que enquanto a gente não aceita que um resíduo do tratamento, não é o esgoto, seja colocado na Lagoa dos Barros, nós estamos jogando 100% na Lagoa do Marcelino e assim sucessivamente. Mas nós continuamos na expectativa que nos próximos dias, semanas, meses, nós tenhamos uma movimentação no processo que nos autorizem, Sandro, no mínimo a operar a estação para que se possa fazer as medições necessárias e aí se tomou a decisão. Não, realmente não tem condições, né? Vai ter que ser um outro sistema. Mas em paralelo a isso, só para complementar esse assunto, Vamos lá. Nós também sugerimos à Corsan, numa reunião que tivemos lá em Porto Alegre, um plano B, tá? Que seria a água de reuso. Esta água seria jogada nos campos, daí mais para o lado em direção à Lagoa dos Índios, que nós temos, que é nossa, que é do município, mas que pela riqueza de fósforo, da maneira como está hoje, ela serviria como fonte de nutriente para os campos, então se trataria e se jogaria no campo e o excesso iria para a Lagoa dos Índios. Mas nós temos que ter um plano B, porque a cidade de Osório não pode ficar refém disso, né? A estação opera, não opera. Opera, daqui a pouco alguém pode questionar, para de novo. Não, a cidade não suporta isso e precisa que se tenha uma solução definitiva. Então eu fiz um resumo aqui do que vem acontecendo. Continuamos a discussão, queremos uma decisão amigável com o Santo Antônio, que é nosso vizinho, é nosso pai e mãe, eu sempre digo isso, né? Osório nasceu de lá. Mas precisamos dar uma solução para o esgoto hoje, que é um problema crônico no litoral norte do Rio Grande do Sul, né, Sandro? Inclusive, o Ministério Público Federal tem diversas ações em todos os municípios e na maioria deles está proibida a liberação de novos habítices enquanto não for solucionado a questão do esgoto. Imbé, Capão, Torres, Tramandaí, Cidreira e Balneário Pinhal também. É isso aí, passam por sérias dificuldades. E tem uma característica, né, Sandro, que é a questão do lençol freático aflorar muito facilmente. Então, se tu for escavar hoje para fazer um sistema que foi o que nós nos criamos com fossa, eu não vou nem falar no filtro que vem depois, mas era fossa e sumidouro, ou já era um sumidouro direto, né, os mais antigos, mas se tu tivesse que instalar o sistema hoje proposto, que é fossa, filtro e sumidouro, né, se tu cavares, de repente, dependendo do local em Tramandaí, ou mesmo em Osório, dependendo de regiões, se tu cavar meio metro, já está vertendo água, quer dizer, isso se torna praticamente impossível. Osório ainda tem regiões mais altas, mais arenosas, que tu ainda consegue utilizar esse sistema, que eu entendo que seria um sistema paliativo, provisório. A estação seria o sistema definitivo. O esgoto todo canalizado, destinado para uma estação, com separador absoluto, que é o ideal, para que nós tenhamos o esgoto tratado e devolver à natureza uma água de qualidade. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo, voltamos em instantes, continuando aqui a nossa conversa com o prefeito de Osório, Roger Capucci. Muito bom. Gente, compartilhem essa mensagem. Você sabia que as hepatites B e C são doenças silenciosas que podem ser prevenidas? Proteja-se, use sempre camisinha e não compartilhe objetos que podem ter contato com sangue contaminado, como seringas, alicates de unha e agulhas. As hepatites B e C não mandam mensagem, por isso, aqui está a nossa. Procure a unidade de saúde, faça o teste para as hepatites B e C e vacine-se contra a hepatite B. Ministério da Saúde.
Estamos de volta com Comunidade em Pauta, programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Na edição de hoje estamos conversando com o prefeito de Osório, Roger Capucci, ele que é do MDB. Prefeito Roger, a saúde financeira do município, ela está equilibrada. Nós temos aí um orçamento de aproximadamente 220 milhões para o ano de 2022, um pouquinho menos, já arrecadados mais de 180 milhões e temos 4 meses de arrecadação ainda. Como é que está o comportamento da saúde financeira do município? Olha, Sandro, graças a Deus, né, eu até mexia contigo para a gente não falar muito isso, senão meus secretários querem sair gastando por conta, né? Mas isso é uma coisa que a gente comenta com muita satisfação. Eu que já fui secretário da Fazenda do município, né, lá nos anos de 2001 a 2004, vivi momentos bem complicados naquela época. A economia da cidade não era o que se tem hoje, né? O potencial de arrecadação naquela época do município, mas nós iniciávamos naquela época, Sandro, um trabalho, né, de resgate, de atualização de cadastro, enfim, de estímulo empresarial, e hoje a gente tem a cidade de Osório passamos por algumas dificuldades, né, mas hoje temos as finanças equilibradas, as contas rigorosamente em dia. Nós temos lá o nosso fundo de previdência, que eu acho que algumas prefeituras da região também têm, e nós estamos conseguindo manter religiosamente em dia, pagando nosso parcelamento, enfim, fornecedores, os servidores. Conseguimos nesse ano dar um incremento no Vale Alimentação do nosso servidor, que gerou inveja em muitos municípios da região, e nós dobramos o Vale de Alimentação do servidor. E com Sandro, sempre voltamos na economia, né? Nós tínhamos um vale de cerca de R$500, conseguimos dobrar para R$1.000, ficou R$500 para 20 horas, R$1.000 para 40 horas. Quer dizer, um vale significativo, importante, e que dá uma condição para o nosso servidor de compra muito significativa. Mas o que impacta nisso? Para que as pessoas compreendam, mas bom, o município banca isso um valor razoável, né? Só que nós entendemos, Sandro, que isso automaticamente reverte na economia do município e que acaba voltando para os cofres da prefeitura. Sabe? É um círculo virtuoso, né, de estimular a economia. E eu já ouvi isso de alguns empresários: Roger, voltei a vender para os servidores da prefeitura, né? Eles voltaram a adquirir o poder de compra. Então, aquilo que nós imaginávamos na teoria, realmente na prática se realiza. Então, somado isso tudo, Sandro, a gente tem conseguido manter os compromissos do município em dia, uma arrecadação que vem crescendo. Nós provavelmente vamos superar o que está previsto orçamentariamente como arrecadação, mas é com muita responsabilidade, com muito zelo, com muita gestão. O secretário hoje é o Renato Ferrari, né, que foi meu adjunto na época. Eu era o secretário, ele era o adjunto, mas nós administrávamos junto. Eu, quando assumi a prefeitura, me prontifiquei a convidá-lo. Mas eu insisto contigo, né, Sandro? É muito dessa questão do desenvolvimento da cidade, do crescimento imobiliário. O ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Imóveis, cresceu bastante. Automaticamente cresce o IPTU. Quer dizer, nós temos um sistema de cobrança e de controle muito rigoroso para tornar a tributação justa. O Sandro não pode pagar e o Roger deixar de pagar. Eu acho que se tem que pagar o tributo, todos nós temos que pagar para que haja justiça tributária. Então a gente tem buscado muito isso, buscado recurso fora, né? Estamos com uma banca de projetos hoje que fazem com que nós tenhamos condições de apresentar projetos para buscar recursos. Enfim, Sandro, é realmente um compromisso muito grande. Herdamos alguns compromissos da gestão passada, né, para pagar. Eu sempre aproveito para salientar isso, para as pessoas também perceberem a dificuldade que nós enfrentamos no primeiro ano, de precatórios, por exemplo, Sandro, né, que não foram pagos no ano de 2020, mas que não tem escapatória. Eu sempre digo, não é o prefeito que paga, é a prefeitura Sim. que paga. Pode ser o Roger hoje, o Sandro amanhã. Se eu deixar algum compromisso, o Sandro, como gestor, vai ter que administrar isso. E nós pagamos, só que isso custou caro para o município. Precatórios que estavam na ordem de R$5 milhões, nas correções, no juro, enfim, tudo mais que é legal e é de direito, de quem tinha direito a receber o precatório, esse valor foi a R$9 milhões, Sandro. Então, foram R$4 milhões que o município teve que dispor para quitar uma dívida que, se tivesse sido paga dentro do seu prazo, não geraria esse custo. Mas, Sandro, para falar de coisas boas, então, assim, a gente tem conseguido gerenciar essa parte financeira do município, administrar muito bem.
Osório é um município que remunera muito bem, paga bem seus servidores, né? Nós não podemos nos queixar disso. Tem uma gama de serviço muito grande, né? Nós temos 26 escolas, entre escola de educação infantil e escola de ensino fundamental. Nós temos 15 postos de saúde numa estrutura, nós temos uma UPA, né? Então nós temos uma linha de ações, de atividades e que nos demandam isso. Nós precisamos ter um orçamento significativo, mas também temos custos elevados, né? Então, para isso, temos que fazer um gerenciamento muito preciso, responsável sobre os recursos públicos que o município acaba arrecadando ao longo do ano. Se a maioria das receitas cresceu, e eu acompanho muito o ingresso de receitas no município de Osório, para o nosso telespectador ter uma ideia, Osório é o município do litoral norte que mais recebe recursos advindos do retorno do ICMS, uma média de 3,5 milhões ao mês. Agora nós temos uma receita que ela caiu em virtude de decisões judiciais, que são os royalties do petróleo, que são de extrema importância, um percentual bastante alto dentro do orçamento, que chegou há alguns anos aí cerca de 40, 50 milhões por ano, hoje não passa de 25 a 30 milhões, uma queda grande para o município. Como é que você trabalha e como é que você analisa toda essa questão do royalty, que na realidade, para o nosso telespectador saber, o município de Xangri-Lá ingressou em dezembro com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ganhou uma liminar em março e hoje é o município que mais recebe royalties. Tirou uma fatia de Osório, outra fatia de Tramandaí e outra fatia de Imbé, mesmo não tendo nenhuma participação na cadeia da produção. Tu falaste bem, Sandro, isso é uma coisa que nos impactou no início, mas por esta austeridade financeira e econômica nós conseguimos neste momento superar. Agora, tu imagina se nós estivéssemos recebendo isso, quanto mais nós poderíamos fazer pela população de Osório. Então, o Celcinho é meu amigo, nós não estamos aqui para brigar, mas não entendemos legítimo esse pleito de Xangri-Lá. Porque eu sempre aprendi, né, lido com isso há muito tempo, tu é um estudioso da questão dos royalties, tu domina muito bem isso, Sandro, né? E sempre entendi, e se eu estiver errado tu me corrige, Sandro, que os royalties sempre foram destinados para os campos produtores, as bacias produtoras de petróleo e para os pontos de embarque e desembarque do petróleo, né? Sempre tivemos como referência o embarque e o desembarque nesse tripé formado por Tramandaí, onde estão as monoboias, Imbé, que tem o porto de atracação, que dá o suporte para isso, e Osório, que tem a tancagem, né? Discutimos entre nós três, mas sempre compreendemos que esse tripé é o que possibilita o desembarque do petróleo. E o ingresso de Xangri-Lá nisso nos causou uma surpresa muito grande, porque a princípio Xangri-Lá não tem relação nenhuma com isso. Exatamente. E nos levou para uma discussão que até agora nós estamos questionando, né? Tu me desse algumas informações agora, que depois até vamos avaliar isso melhor, mas que não tem nada a ver com a realidade do que nos sempre foi dito sobre a questão do ressarcimento de royalties. Então, Osório hoje está sendo penalizado com isso, perde uma parte, Imbé perde uma parte, Tramandaí perde uma parte, e o que choca mais é que Xangri-Lá, que é o que menos tem a ver com isso, e o que menos será impactado num possível dano ambiental de compensação, uma monoboia que dá um problema, vai afetar diretamente Tramandaí, se o porto de atracação tiver algum problema, vai afetar Imbé. O Osório, que tem os tanques, né, que são 19 tanques que nós temos em Osório, nem todos são utilizados para o desembarque, mas nós temos 19 tanques hoje no nosso terminal, quer dizer, e Osório, Osório, Imbé e Tramandaí hoje estão recebendo menos do que Xangri-Lá, que não tem relação nenhuma direto com isso. Estamos discutindo judicialmente, buscando os direitos do município, né? Mas volto a frisar, né, Sandro, o que nos deu a tranquilidade é essa austeridade econômica e financeira do município, de zelar por cada centavo, tá? Está nos fazendo falta, está no sentido de nós podermos fazer mais investimento, mas não está nos fazendo falta nesse momento para poder pagarmos as nossas contas, manter os compromissos em dia. Mas é uma pena, a população se priva disso, muitas vezes nos questiona, a gente procura explicar, e a oportunidade de estar colocando isso em pauta aqui nos traz também a chance de levar para o grande público que nos assiste e que irá nos assistir, de entender um pouquinho mais isso, sabe? Mas é surpresa, Sandro, é uma surpresa para nós, esse entendimento da justiça e de dar uma liminar, Sandro, o que nos chamou a atenção, de nem nos chamar Osório, Tramandaí, para serem ouvidos.
e para entender essa logística do que é o desembarque do petróleo na região do litoral norte. Apenas para se ter uma ideia, no mês de agosto, o município de Imbé recebeu R$1.900.000, Tramandaí R$2.400.000, Osório chegou a quase R$3 milhões e Xangri-Lá R$4.200.000. É uma diferença bem grande. Né? Vamos que nós dividíssemos esses 4 pelos 3, tá? Seria mais 1 milhão e tanto para cada um. Exatamente. Né? Então imagina, 1 milhão hoje investido na cidade, na economia, na qualificação, enfim, na melhoria da infraestrutura da cidade, tanto para esses 3 municípios, é importante. E não desfazendo Xangri-Lá, sabe? Mas é que, pela lógica, essa receita não estava nem prevista no orçamento de Xangri-Lá. Né? Mas tudo bem, vamos para a discussão, a justiça que decida. Continuamos municípios vizinhos, parceiros, né? Eu sei que muitas vezes cada um briga por si e em muitos momentos brigamos juntos, né? Essa questão do esgoto é uma, que às vezes a gente se reúne para discutir, mas é importante salientar isso, né? Que nesse momento, né, o município de Osório, e aí eu defendo aqui também Imbé e Tramandaí, estão sendo prejudicados na questão da perda desses recursos e que, Sandro, o que me preocupa mais é que não voltam mais, né? Essa discussão de ressarcimento, enfim, né? Houve um entendimento da justiça naquele momento, ela dividiu assim. Nós podemos restabelecer o cenário anterior. Né? Que é uma decisão liminar que pode ser derrubada. Pode ser derrubada a qualquer momento. Ou não, tem razão. Agora, prefeito Roger, uma questão no município de Osório que preocupa a comunidade é a situação do Hospital São Vicente de Paulo. Você falou no atendimento, da atenção básica no município, inclusive com o equipamento mais ou menos novo, que é a UPA. Mas a situação do Hospital de Osório é preocupante financeiramente, né? Segundo a própria direção, há um déficit de pelo menos R$1,5 milhão por mês, o que é preocupante. Como é que você analisa essa situação? O que o município vem fazendo para auxiliar? Sabemos das limitações legais que têm os municípios em relação a entidades privadas. Perfeito, Sandro. Ótima pergunta, né, para a gente poder aproveitar e esclarecer isso para quem nos assiste. Nós tínhamos até uns anos atrás, né, eu digo nós, a cidade de Osório, o município com o hospital, uma relação de parceria. A parceria no sentido da compra de serviço. Osório precisa, né, precisava e precisa atender a questão da urgência e emergência. Isso é uma atribuição do município. Urgência e emergência é uma atribuição do município. Né? A baixa complexidade, a média e alta são atribuições do Estado. E até 2020, se eu não me engano, no início de 2020, existia essa parceria. Né? Começou lá com o Alceu, passou pelo Romildo, passou pelo Eduardo Renda, passou pelo Romildo, passou pelo Eduardo Abraão, né? E no final do governo do Eduardo Abraão, e até então o município sempre comprou o serviço do hospital, né? Comprou esse serviço de urgência e emergência, do clínico geral, do pediatra, enfim, algumas ações, né? Fazia essa parceria na compra do serviço. O município até então nunca repassou, em nenhum momento repassou recurso livre para o município, para o hospital, para que ele custeasse suas demandas. Não, isso é vedado por lei. Algumas pessoas me questionavam muito sobre isso e eu falava sobre isso. Vem o início de 2020, a prefeitura então, no período de Eduardo Abraão, inaugura a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, e ela passa a fazer esse serviço de urgência e emergência, que é a atribuição legal do município. E o município, então, encerra o seu contrato com o hospital. O governo do Eduardo, né, decisão tomada por ele, perfeito. Vem 2021, inicia um novo mandato, e aí eu estou à frente do executivo. E aí, Sandro, vem o auge da pandemia, né? Quando a gente achava que a coisa ia diminuir, chegar nos cenários que nós estamos vivendo hoje, houve aquele aquecimento da pandemia e virou um caos, né? A nossa UPA em Osório, com cerca de 17 pessoas baixadas, que não tem estrutura para isso, inclusive pessoas entubadas, o hospital superlotado, enfim. E o município, naquele momento, entendendo e usando o decreto da urgência, da emergência, da pandemia, aportou, então, naquele momento, no hospital R$900 mil. Muito, e eu correndo risco, porque eu sabia que, né, recurso livre para o custeio não é permitido por lei. Mas entendendo a gravidade, Sandro, eu digo, não, agora não tem escolha. A gente cuida e salva as pessoas ou, né, vamos ficar com esse peso na consciência. Mas, graças a Deus, logo em seguida a pandemia começou a diminuir, o cenário começou a mudar, continuamos tendo casos, bastante casos, mas
Começamos uma tratativa com o hospital da compra de serviços. Tá? Comprar serviços, comprar exames, contratar outro profissional médico, enfim, mas não houve esse interesse. Vem o meio do ano de 2021, o hospital sinaliza que naquela época ele apresentava um déficit de cerca de R$400 mil. E nós dissemos, não, nós não temos o município, não. E a presidência do hospital querendo que nós bancássemos isso. Não tem como, a lei não permite que eu simplesmente repasse dinheiro para cobrir esse déficit. O que eu posso propor é a compra do serviço. Não houve acerto, não houve interesse, segue o ano 2021, vem mais próximo ao final do ano, nós abrimos uma licitação para a gestão da UPA de Osório e oferecemos ao hospital, como entidade filantrópica, né, com tudo que tem direito, né, contrato com o Estado, contrato com a União, em função dos repasses, o hospital tem know-how e condições para ser o gestor da UPA. O hospital não aceitou ser o gestor da UPA. Mais uma vez o hospital frisava que precisava, na verdade, de recurso livre. Segue, e aí vem o ano de 2022. Passa o primeiro semestre e o hospital nos procura novamente. Só que aí, Sandro, a grande surpresa, nos apresenta um valor de déficit na casa de R$1.300.000, sabe? E querendo que Osório e os municípios da região, sim, que o hospital presta o serviço, né, o porta de entrada, a obstetrícia e outras demandas fossem bancadas por esse município. Nós voltamos a dizer, consultamos o tribunal, conversamos com jurídico, enfim, os municípios não podem repassar recursos direto para o hospital. E agora, Sandro, a gente está se vendo nessa situação, o hospital ameaçando encerrar suas atividades, principalmente no porta de entrada e obstetrícia. Nós já conversamos com o Estado, já tive reunido com a secretária Arita, estamos estudando propostas. Estive reunido com o Dr. Balaguesca, do Ministério Público em Osório, sobre isso, sabe? Ele também foi categórico, ele disse que o município não pode aportar recursos no hospital, diretamente no hospital. Ele entende que o município intervir no hospital, nós já tivemos essa experiência, Sandro, e ela foi maléfica, ela não trouxe solução, ela acabou agravando o problema. Então, hoje, o nosso promotor entende que o município não deve intervir no hospital e está tentando construir uma outra solução. O que eu imagino, Sandro, que seria o ideal? Seria nós temos uma solução definitiva, que uma entidade de porte, de peso, com condições, assuma o hospital. Não desmerecendo quem está lá trabalhando, os profissionais ou quem faz a gestão hoje. Quem faz a gestão hoje se desdobra, não são profissionais da área, tá? O meu amigo Marco, que é o presidente hoje, ele é um advogado, talvez tenha sido, não desmerecendo os demais presidentes, um dos melhores presidentes do hospital, só que ele é uma pessoa. E que amanhã ele pode, por um motivo qualquer, dizer que não quer mais, que não pode mais, ou por outras razões qualquer. E aí como é que fica? De novo nós vamos entrar na discussão de quem assume o hospital. Então a busca de um parceiro de fato, uma entidade, ou uma instituição que tenha know-how, que tenha os profissionais e que assuma de fato o hospital é a grande solução. É isso que eu tenho tentado dizer para as pessoas. Os empregos serão mantidos, o hospital ficará aberto, os bons profissionais serão aproveitados. Talvez ampliemos os serviços e mais oportunidades de emprego surjam. Agora temos que ter coragem de mudar esse cenário, Sandro. Do jeito que está hoje, já se viu que é inviável. Nós podemos dizer que a solução passa por uma profissionalização da gestão? Perfeito, Sandro. Volto a dizer, não é desmerecendo ninguém que está lá, mas é buscando esta profissionalização, essa qualificação de alguém que é da área, que é do ramo, que entende, que vai buscar outros serviços, outros tipos de atividades, de exames, tudo mais, de equipamentos, modernização, tudo que pode vir na esteira dessa nova instituição. Nós temos alguns exemplos na região. Tramandaí, gerido pela Fundação Getúlio Vargas, a gente ouve lá em Osório falar bem de Tramandaí, do hospital de Tramandaí, ouve-se falar bem do Mãe de Deus em Capão, que já tem um projeto de construir uma nova unidade do Mãe de Deus em Capão, o Mãe de Deus lá em Torres, o Vila Nova está assumindo o Santo Antônio da Patrulha, quer dizer, nós temos que partir para isso, sabe? Porque a nossa região ela é atrativa, nós temos uma demanda de público muito grande, nós temos uma logística muito interessante, que conversávamos no início do programa, e nós temos que explorar isso, sabe? Mas nós temos que ser ousados. Está na hora da gente largar da mão daquela coisa, mas o hospital é da cidade, o hospital é nosso. Ele vai continuar sendo nosso, mas gerido por alguém que é profissional da área e vai ter condições de dar uma qualidade muito maior de atendimento para a nossa população e automaticamente para a população da região do Litoral Norte. Comunidade em Pauta vai um rápido intervalo e voltamos na sequência, continuando nossa conversa com o prefeito de Osório, Roger Capucci.
Gente, compartilhem essa mensagem. Você sabia que as hepatites B e C são doenças silenciosas que podem ser prevenidas? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que podem ter contato com sangue contaminado, como seringas, alicates de unha e agulhas. As hepatites B e C não mandam mensagem, por isso, aqui está a nossa. Procure a unidade de saúde, faça o teste para as hepatites B e C e vacine-se contra a hepatite B. Ministério da Saúde. Estamos de volta com Comunidade em Pauta. Hoje conversando com o prefeito de Osório, Roger Capucci de Araújo. Prefeito, o município tem no turismo e nos eventos também um grande fator de desenvolvimento e de entretenimento para a sua comunidade, a comunidade do litoral e do Rio Grande do Sul. Nós teremos festejos farroupilhas que estarão acontecendo em breve. Eu gostaria que você falasse um pouco, afinal, estamos no mês de setembro, o mês dos festejos farroupilhas. Sandro, bem lembrado, né? Nós que amanhã agora finalizamos a Semana da Pátria, né? Tivemos nosso desfile no domingo, foi um desfile belíssimo, né? Um dia foi muito bonito, não sei como é que foi aqui no Tramandaí, na região mais do litoral, mas em Osório estava um dia belíssimo, uma manhã muito aconchegante. E agora amanhã, então, a gente finaliza a Semana da Pátria. E já nos preparamos para a Semana Farroupilha, né? A partir do dia 13, iniciam os festejos, né? Vamos ter a abertura, que vai até o dia 20, quando teremos o encerramento com o desfile. Mas estamos, Sandro, nesse meio aí, né? Preparando o nosso parque de eventos, que tu conhece. Eu já estou te convidando aqui de antemão para estar lá conosco, né? Vamos estar lá organizando, vamos fazer uma grande Semana Farroupilha, já que nós tivemos dificuldades em relação ao rodeio, que é um dos nossos grandes atrativos. Nós tínhamos uma data prevista lá em março, mas estávamos ainda com a pandemia num momento preocupante, então optamos por suspender aquele momento, e aí depois se depara com a realidade dos outros municípios que já têm as suas datas agendadas. Então, não desrespeitando ninguém, não passando por cima de ninguém, acabamos optando por cancelar no ano 2022 o rodeio, mas com a melhoria do cenário e com a Semana Farroupilha, então acabamos que surgiu a possibilidade de fazer uma grande Semana Farroupilha. Vamos ter shows, vamos ter baile, vamos ter gineteada, vamos ter tiro de laço, quer dizer, vai acabar sendo um mini rodeio, né? O que movimenta com a economia da cidade, movimenta com o turismo, traz pessoas, a gente sabe que outros municípios também farão seus eventos, mas Osório, mais uma vez, né, Sandro, por ser centro de região, pela tradição do seu parque de rodeios, que é belíssimo, né? E que tem esse atrativo, esse aconchego para as pessoas, tenho certeza que faremos um grande evento, que será a nossa Semana Farroupilha lá no Parque de Rodeios de Osório. Parque de Rodeios Jorge Darivo, né? Agora, prefeito, o município de Osório tem uma localização privilegiada e há um local no município que recebe um grande número de visitantes, que é o Morro da Borussia, né? Ali junto à pista de Asa Delta, enfim, recebe muitas pessoas, né? Há um asfalto que leva até lá, aquele distrito, aquela localidade da Borussia, ela cresce também em habitantes, em indústrias e em construções. Há uma discussão em torno, já que é uma área de proteção ambiental, há uma discussão junto com o Ministério Público na questão de construções, enfim, como é que vocês têm trabalhando
aquela localidade? Como é que vocês estão trabalhando uma localidade bastante visitada e que tem um futuro muito próspero? Sandro, isso é uma questão que nos preocupa muito, né? O Ministério Público Federal, acho que foi no final de 2020, início de 2021, o Ministério Público nosso, não foi o federal, né? Acabou baixando uma normativa aí, exigindo muito que o município fiscalizasse. É uma APA, né? Tu disseste, é uma área de preservação ambiental. E nós temos uma demanda muito crescente lá. Construções irregulares, parcelamento de solo, supressão de vegetação sem fiscalização, sem controle, e isso fez com que o município passasse a ser mais atuante. A Patran passou a fazer isso. Às vezes são situações constrangedoras, não é isso que se quer, mas se nós não tomarmos atitudes, nós acabaremos fazendo com que o que é uma joia, o que é uma área de preservação, um ponto belíssimo, né? Tanto que eu digo que de lá a gente enxerga Tramandaí, enxerga Imbé, enxerga Capão. Num dia claro tu consegue visualizar quase que todo mundo. Tu consegue ver os navios desembarcando o petróleo na monoboia, para ter uma ideia da dimensão disso. Mas se nós não cuidarmos disso, Sandro, realmente nós botaremos tudo a perder, sabe? Muitas vezes pela ganância do homem, pela ânsia de ganhar dinheiro, pela ânsia de construir e de vender, mas nós precisamos disciplinar isso. E um dos momentos importantes que se discute hoje em Osório é a questão do plano de manejo da APA. O que é o plano de manejo da APA? É a forma de manejar, a forma de utilizar o espaço, sabe? O que será possível, em que setor será possível, aonde que é mais sensível, que a gente tem que proteger mais, aonde que já está urbanizado, né? Dentro desta área da APA, dentro desta área da Borrússia, que é o distrito da Borrússia, nós temos a comunidade da Santa Rita, aonde por sinal tem o frigorífico Borrússia, que é uma empresa importantíssima para a economia do município e para a economia do estado, né? O frigorífico Borrússia hoje vende para o Rio Grande do Sul todo, para Santa Catarina, e eu não quero me equivocar, mas acho que já está entrando no Paraná. Quer dizer, então nós temos lá em cima um aglomerado urbano muito grande, que é nessa comunidade da Santa Rita. Nós temos, já vou fazer propaganda aqui, tem um famoso restaurante do Claudinho, do Dodô, né? É uma referência de culinária lá no morro. Então, pousadas estão se instalando, que viram referência. Nós temos, para fazer mais propaganda, vou aproveitar a audiência, né, Sandro? Nós temos a parrilha lá em cima do morro também. Parrilha da Montanha. Parrilha da Montanha. Quem sobe a goiabeira ali, que nós asfaltamos uma parte dela agora, queremos depois levar isso até lá, né? Mas são atrativos turísticos, né, de gastronomia, as pousadas como local de hospedagem e descanso. Às vezes eu converso com pessoas em Porto Alegre, me reúno enquanto prefeitos, enquanto empresários, eles me dizem, não, eu já estive na pousada tal lá em Osório, estive na pousada tal, e eu digo, ele disse, não, a gente conhece, prefeito. E aí almoça, janta por ali. Eu digo, isto, Sandro, é o turismo, isto é o dinheiro diferente que vem para a cidade, mas nós precisamos preservar isso. Então esse plano de manejo vem para disciplinar isso. Não é para tolir direitos de ninguém, sabe? Mas é para dar uma direção de que maneira ele poderá ganhar mais, se ele preservar, se ele construir de acordo com as regras, se ele fizer, em vez de retirar, ele plantar mais, ele poderá virar um atrativo e não alguma coisa que seja agressiva, que acabe te afugentando, te afastando. Então nós temos ali no Morro da Borrússia, né, realmente um grande potencial. O que eu digo assim, às vezes as pessoas cobram, mas o município tem que fazer isso. Não, o município tem que dar a infraestrutura, né? O investimento de se nós vamos ter uma pousada, se vamos ter um hotel compatível com a realidade, se vamos ter outros restaurantes, enfim, isso tem que ser da iniciativa privada, isso não é coisa da prefeitura, isso não é coisa do setor público, né? Nós temos que dar as condições para que o investidor possa fazer os investimentos necessários para receber o público, para organizar isso tudo e que acabe todos ganhando com isso. E somado a isso, né, Sandro, nós temos as nossas lagoas. Só Osório tem 23 lagoas. E aí, voltando um pouquinho na questão lá, quando eu falei no início do programa, a questão dos condomínios, um dos atrativos para os condomínios tem sido as nossas lagoas. Porque até então os condomínios se voltaram para a praia. E um dia, conversando com um empresário, um dos investidores, eu fiz a pergunta, né, mas o que trouxe vocês para Osório? Ele está empreendendo num condomínio ali na Lagoa do Peixoto, né? E ele me disse assim, prefeito, nós fizemos uma pesquisa de mercado e descobrimos, tá? Ele me disse isso, que 90% das pessoas que vão para o condomínio, elas vão para o condomínio por causa do condomínio, não por causa da praia. 10% vai por causa do mar e da praia. Ele disse, não, mas elas precisam construir um condomínio em outro lugar. Ele não precisa estar na beira da praia, né? Que iniciou como uma característica. Aí sim que vem o pulo do gato, quer dizer,
ele trouxe o condomínio para Osório e agregou a lagoa. E esse tem sido o grande diferencial, Sandro. Né? E de rara beleza também. Nossa, não desmerecendo os outros condomínios, nós temos por aí, né? Eu digo que todo mundo cresce junto, né? Então, mas isso é o atrativo hoje que tem Osório. Então nós temos uma perspectiva em relação à Lagoa do Peixoto, voltando a falar das lagoas, falei um pouquinho do morro, falar das lagoas, a Lagoa do Peixoto, a Lagoa da Pinguela, sabe? Temos outras lagoas com grande potencial de nós ofertarmos essa questão do condomínio, zelando pela questão do esgoto, da água, dos resíduos que se produz, da preservação, que é isso que será o atrativo para as pessoas. Não adianta eu ter uma coisa árida, poluída, né, que isso vai afugentar as pessoas. Agora, se nós tivermos um meio ambiente, o morro, as nossas lagoas e as nossas praias, até nos submarinos, conservadas, cuidadas, limpas, será o grande atrativo para que as pessoas venham para Osório e para a região do Litoral Norte. Aliás, falando em vir para Osório, nós estamos nos aproximando já do final do ano, bem próximo, e eu observei que já há uma licitação para a contratação de empresa para decoração natalina, prefeito. Ah, nossa. Sandro, a gente é outro momento gratificante, né? É claro que o sonho é chegar perto do que é Gramado, né? E Canela, que são os co-irmãos ali, né? Que são realmente a grande referência nacional em Natal. Mas a gente poder ofertar isso para a nossa população e para os turistas que acabam vindo, porque às vezes as pessoas estão no litoral, mas querem sair um pouco daquela, né? Eu sempre digo, o diferencial de Osório, e não desmerecendo essa, não estamos aqui, cada um tem sua característica, né? Mas o que vira a loucura que vira Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, enfim, né? A demanda populacional que cresce vertiginosamente naquele período sazonal de janeiro e fevereiro, nós não temos em Osório. Então Osório acaba ficando tranquilo. E nós temos uma gastronomia razoável, boa, né? As pessoas reconhecem a gastronomia de Osório com as nossas pizzarias, enfim, com as nossas lancherias, nossos restaurantes, e a possibilidade de vir a Osório, desfrutar disso e desfrutar também de um embelezamento da cidade, né? As crianças adoram isso. Bater uma foto com o Papai Noel, tu passear na praça iluminada, a cidade estar enfeitada, enfim. Essa é a nossa ideia, né? De ofertar isso para o nosso cidadão que merece, né? Trabalha o ano inteiro, o Natal é uma data festiva, é uma data comemorativa, e ao mesmo tempo tu ter a cidade bonita para também receber as pessoas. Então esse é o propósito, né? A gente organizar a cidade, embelezar a cidade, né, como forma de reconhecimento e retribuição a tudo aquilo, né, que as pessoas fizeram ao longo do ano, né, se dedicaram, trabalharam, enfim, e ter a cidade bonita, colorida, embelezada para o cidadão. É uma forma de dar o retorno, retribuir a ele tudo aquilo que ele fez e receber os nossos visitantes como uma cidade belíssima, né? Osório hoje, Sandro, me impressiona assim, é como a gente é elogiado pela manutenção da cidade. Limpeza de ruas, sabe? Pintura do meio-fio, conservação das vias, poda das árvores, corte de grama. A gente procura deixar a cidade aprazível, né? Para que as pessoas venham e se sintam bem. Primeiro, o cidadão, o morador, tenha orgulho da sua cidade, né? Uma autoestima alta, né? Alta, elevada, isso é muito bacana. Então, quando eu ouço isso, e é espontâneo das pessoas, isso, né, me envaidece, né, Sandro? Porque a gente hoje está à frente do executivo, mas a gente sabe que isso também chega nas pessoas e isso eleva a sua estima e faz com que, Sandro, elas também passem a cuidar mais da cidade, sabe? A manter limpo. Às vezes o vento sacaneia, né, Sandro? Eu saí de casa de manhã cedo, deu um vento, aí já estoura um saco de lixo, quando tu vê tem lixo voando para todo lado, mas prontamente o nosso pessoal vai, faz o recolhimento, faz a limpeza, o cidadão começa a se conscientizar e cuidar cada vez mais da sua casa, o seu pátio, e a cidade como um todo se torna cada vez mais bela, né? Mas a terra dos bons ventos, o vento traz retornos também, claro. O ICMS do Parque Eólico. Prefeito, para caminharmos o final de nossa entrevista, está sendo construído no município uma nova sede da FASE. Como é que está o andamento desta obra? Como é que você vem acompanhando? E a FASE, que há poucos dias lançou um novo sistema de ocupação das vagas com uma central de regulação. Sandro, a gente vem acompanhando isso, que é uma demanda de muitos anos, né? Exatamente. E acabou acontecendo agora no final do governo do Eduardo, no início do meu, mas a gente compreendeu isso, acabamos... Não é que a gente assimile simplesmente, até porque eu tenho cobrado do Estado outras coisas, né? Como contrapartida a isso, o município também merece um reconhecimento. Assim como a gente assume a responsabilidade, nós temos a PMO, que é a Penitenciária Modulada, que é uma das mais demandadas do Estado, eu fiquei sabendo agora esses dias, né?
São cerca de 1.500 apenados que nós temos na nossa penitenciária. Vamos ter agora a unidade da fase. É necessária? Precisamos ter um local para ressocializar esses jovens. E eu digo muito assim, eu quero que os nossos jovens de Osório da região fiquem aqui, estão mais próximos de casa. É uma estrutura, né, gigante, eu já estive lá olhando, né, suntuosa até, mas tomara que cumpra o seu papel, que é de possibilitar que esses jovens sejam reinseridos na sociedade. Pelo que eu entendo, eles vão ter aula, terão educação, qualificação, enfim, isso é o lado bom que a gente olha, porque a demanda da criminalidade, da marginalidade, não vai deixar de existir, né? E nós temos que ter estruturas de acordo com a capacidade para recuperar, né? E é melhor nós recuperar enquanto jovens do que depois nós não temos mais o que fazer. Mas o município, né, está preparado para isso. Nós entendemos que nós precisamos ter a segurança necessária, as estruturas todas possíveis, para que Osório não seja, né, não digo prejudicado, mas que não seja só esse lado, mas que tenhamos o lado, além do ônus, né, tenhamos o bônus também para compensar a nossa sociedade em relação a isso. Ok, conversamos aqui no Comunidade em Pauta com o prefeito de Osório, Roger Capucci de Araújo, ele que é integrante do MDB. Roger, agradecimentos pela aceitação do nosso convite aqui, foi um prazer tê-lo conosco e o microfone à sua disposição. Sandro, mais é para agradecer mesmo a oportunidade, conhecer o trabalho de vocês, né? É um trabalho que inicia, de levar informação, de possibilitar o ouvinte. Nós estávamos conversando um pouco antes sobre essa nova visão da televisão. A gente é do tempo, eu sou do tempo, né, que era só televisão aberta, né, os canais tradicionais. A gente vê que isso vem mudando muito, os jovens já têm outra visão, já utilizam outros sistemas, né, YouTube, tudo mais, né, como comunicação, Facebook, Instagram, enfim. E essa nova possibilidade, um novo formato de televisão é importante para que nós tenhamos essa possibilidade. Eu sou muito tempo do rádio, né, Sandro? Rádio Osório, Rádio Jovem Pan, enfim, de dar entrevista. Então a gente até estranha de falar com o nosso telespectador, a gente falava o nosso ouvinte sempre. Mas então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, dou os parabéns pela iniciativa, tomara que vocês cresçam, cada vez possibilitem mais que nós possamos levar informação para o cidadão, né, de Osório, da região. E eu sei que esse canal acaba indo para o mundo todo, porque hoje a internet possibilita isso, né, que se assista em qualquer canto do mundo, a qualquer momento, enfim, no celular, enfim, no computador, no notebook. Mas é gratificante, obrigado, parabéns mais uma vez e sempre à disposição de vocês para aquilo que for necessário, para esclarecer, para trocar informações e para aprender um pouquinho e passar também um pouquinho de conhecimento. Obrigado, Sandro. Obrigado a quem nos assiste. O Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, desejando uma boa noite.